O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Formando a grande família de Jesus, somos convidados a celebrar a Eucaristia. Sustentados por ela, renovamos nossa fé, resistimos ao que é enganoso e caminhamos com os pés no chão e o olhar voltado para as realidades do céu. Depositemos no Senhor nossa confiança, pois Ele é a fonte de todo bem e nele se encontram a graça e a salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Com este relato, Marcos completa a apresentação das categorias de pessoas que estão ao redor de Jesus. Faltam apenas seus parentes e os escribas vindos de Jerusalém. Parece que a intenção do evangelista é mostrar quem são os verdadeiros irmãos de Jesus e quem são seus inimigos. Aqueles dois grupos de pessoas fazem dois julgamentos sobre Jesus. Os parentes diziam que ele havia enlouquecido, e os escribas que estava possuído por Belzebu. A aglomeração da multidão em torno da casa onde Jesus se encontrava suscita preocupação nos parentes de Nazaré e sua intervenção. Esse é um traço característico de Marcos, empenhado em explicar que os parentes e familiares temem que a maneira de Jesus exercer seu ministério possa trazer problemas para a família. Isso também explica o fracasso de sua pregação em Nazaré, onde ele afirmou que nenhum profeta era aceito em sua própria terra. Se os parentes procuram neutralizar a ação de Jesus em nome da normalidade e do equilíbrio, os escribas mais refinados se tornam extremamente duros em suas críticas.
buscando gerar um descrédito total ao afirmarem que Jesus age por meio do príncipe dos demônios. A essa dupla acusação, Jesus deixa claro que não está louco, sobretudo ao narrar a parábola do homem forte, fazendo alusão à sua vitória. Diante da acusação de que seu poder vem de Satanás, afirma ser este um insulto ao poder de Deus, um pecado contra o Espírito Santo. Por isso, tal atitude de rejeição e fechamento à proposta salvífica de Deus não tem perdão. O pecado contra o Espírito não tem remissão, não porque seja mais grave que todos os outros, mas porque inclui em si a rejeição ao perdão, excluindo a atitude de fé e de conversão. O evangelista, por meio desse relato, faz um questionamento fundamental aos discípulos. Quem é Jesus para eles? Para segui-lo, é preciso ter clareza de sua real identidade. Para estabelecer uma relação de familiaridade com ele, é necessário seguir seu exemplo. Jesus é o primeiro a fazer a vontade do Pai, e sua obediência acarreta rejeição e incompreensão. Continuar no mundo sua missão significa fazer também a vontade do Pai, como pedimos continuamente na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Oremos. Ó Jesus Mestre, a multidão se aglomerava ao teu redor para ouvir tua mensagem. Os doutores da lei, porém, diziam coisas absurdas a teu respeito. Teus parentes queriam conduzir-te ao manicômio. Tu, no entanto, fiel aos planos do Pai, seguias conquistando novos discípulos para o reino de Deus. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.